eu já vou emendar uma próxima pergunta para o Tirone, para a gente já seguir os trabalhos aqui. Tirone, vamos abrir falando do que está quente, né? Você tem adotado, junto ao Arnaldo, uma postura mais crítica, de repente, à diretoria atual e um tanto, digamos, de ceticismo sobre alguns projetos, como, por exemplo, o FDIC, tem agora o FIP da base também, por exemplo, né? Aí eu que te faço uma pergunta, foi uma pergunta, inclusive, que eu acho que foi na Live Soft Open, na última que eu estava acompanhando, fizeram, acho que para o Arnaldo, e me surpreendeu a resposta dele, mas eu te repito essa pergunta. Entre Flamengo e Corinthians, você acha que a gente está mais próximo de quem atualmente? Pois é, eu também me surpreendi com a resposta do Arnaldo, que ele falou mais perto do Corinthians do que do Flamengo. Aliás, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Denis Teixeira, que foi o cara que mandou a primeira mensagem aqui. Pô, esse cara aí que é palmeirense, tá aqui, falso São Paulino, fraco, não sei o quê. Abraço para você, Denis Teixeira. Tamo junto, acompanha aqui a live que tá boa. Mas vamos lá. Na verdade, é ruim ficar em cima do muro, mas a minha resposta é não sei. Não sei. Uhum. Eu, até os últimos acontecimentos, ou pelo menos até alguns meses atrás, eu tinha muita convicção que o São Paulo, de um jeito ou de outro, estava indo pro caminho do Flamengo, daquilo que o Flamengo fez. Uhum. Os últimos acontecimentos, as últimas vendas, as últimas coisas que aconteceram e tal, me colocam mais pro centro do caminho. Eu não acho que o São Paulo está mais perto do Corinthians, porque, assim, completamente, porque eu acho que o Corinthians tem o dobro da dívida do São Paulo, ou mais que o dobro. O Corinthians vive um caos político que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. O Corinthians, ali dentro, não dá a sensação de que, não dá a impressão para quem está vendo, de que tem ninguém remando para fechar a torneira. Na verdade, o que o Corinthians está querendo fazer é acabar, se livrar do transfer ban para contratar mais. É isso que está fazendo. Isso o São Paulo não está fazendo. Então, é mais ou menos como se o Corinthians... É como se ele estivesse vivendo sem noção do buraco que ele está se enfiando. O São Paulo tem noção. O Casares tem noção, o Belmonte, a turma toda lá. Todo mundo tem noção do que o São Paulo está fazendo. Mas o que me pega é que os últimos acontecimentos me dão a impressão, me fazem eu ter a leitura de que o São Paulo não está conseguindo fazer. E aí por incompetência, por, sei lá, porque a gente pode debater aqui por quais motivos, mas não está conseguindo fazer. Porque medidas foram tomadas. O São Paulo não contratou ninguém. Só quem estava livre no mercado. O São Paulo se livrou de 15 jogadores, agora vendeu 4 de uma geração só, bons jogadores da base por um troco. O São Paulo está se esfolando. Além da contratação do Oscar, que a gente pode debater aqui também, os valores, em que mais o São Paulo está torrando dinheiro? Ou está falando, não tô nem aí, pô, que se dane, eu vou contratar mesmo, que eu não tô nem aí, vamos fazer as coisas. Não, isso não está acontecendo no São Paulo, né? O São Paulo tem um discurso e tem uma prática que aponta, pelo menos, para uma vontade de acertar as contas. Mas não está conseguindo, mas aparentemente não está conseguindo fazer. Então, se você me perguntar se ele está mais pro lado do Flamengo ou do Corinthians, eu achava que era do Flamengo. Agora eu não sei. Mas eu não sei porque eu acho que é uma falta de capacidade de fazer nesse momento. Mas acho que o São Paulo está tentando, de fato. Não acho que o Júlio Casares estava falando, não tô nem aí, daqui a pouco eu não sou mais presidente e acabou. Não acho. Sinceramente, não acho. Acho que ele tem muitas questões no mandato dele. Mas eu acho que ele está tentando. Mas talvez com as ferramentas que não estejam dando certo. Talvez seja isso. Não é uma pegada Augusto Nunes também, né? Dane-se, é isso aí mesmo, vou tocar e... Augusto Melo. Augusto Nunes eu confundi. Augusto tem questões, mas o Augusto, esse Augusto é outro. Isso. Eu passo a bola agora para o Rafa, então. Rafa, manda ver. Brunão, posso fazer uma pergunta do chat aqui? O pessoal está mandando umas perguntinhas aqui. Boa, manda ver, manda aí. O Dribola fala assim, Tirone, você fala dos últimos acontecimentos no São Paulo. Opa! Cadê que desceu aqui? Que seria a venda do jogador. Mas se o São Paulo tinha
uma outra opção se não vender para pagar as contas, no caso, né? Ou seja, você veria uma outra opção, Tirone, a não ser vender os meninos para poder assim, manter o futebol. Né? Acho que essa foi a pergunta da pessoa. No ponto que se chegou agora, de fato, eu não tinha outra opção. Você tinha que vender, porque você tem que fechar no azul, porque você tem que pagar a conta. Essa é a solução, mas esse é o problema, na minha opinião. Né? É aquela velha história de você estar abrindo mão de patrimônio para pagar contas, dívidas correntes. Então, o Casares até, eu não sei se ele falou isso nessas várias entrevistas que ele deu de ontem para hoje aí. Ele falou, não, mas o São Paulo, ele gasta muito, porque tem o avião fretado, porque tem os salários, porque tem a renovação do Alan Franco, tem muitas coisas que a gente gastou, ou gasta, ou tem a manutenção do gramado, o Morumbi e tal. Então tem muito gasto que a gente precisa pagar e tal. Mas o São Paulo não está pagando isso com o incremento de receita. O São Paulo está pagando isso com a venda de jogadores. E aí a pergunta que eu faço é, o ano que vem, como o São Paulo vai pagar essas contas? Que vão estar lá. Essas contas vão continuar aparecendo lá. Vai ter a grama para pagar, vai ter o avião para pagar, vai ter viagem para pagar, vai ter salário para pagar, a não ser que ele comece a abrir mão de salário alto. Aí entra em acordo lá com os salários mais altos, faz um time modesto, dentro do que é possível e tal. Eu não sei se vai fazer isso. Então, essa é a minha preocupação. O São Paulo está entregando patrimônio para pagar a conta do dia a dia. Fazendo a comparação da pessoa. O cara tem um carro, o cara vende o carro porque a conta de luz está vencida. E o cara precisa pagar a luz. Senão ele não consegue morar na casa dele, ou aluguel, ou sei lá o quê. Despesas correntes que estão sendo pagas com patrimônio. Eu acho isso um grande problema. Parece uma questão séria do São Paulo. Agora, teria outra forma de fazer? Esse que para mim é o grande nó dessa administração. Era para ter a condição. São Paulo teve aumento de receita, muito aumento de receita, não foi pouco não. Ah, claro, saiu de uma base muito baixa de receita, saiu, mas aumentou muita receita. Eu imaginava que o São Paulo, neste momento, ainda com o cinto apertado, ainda com todas as questões, tivesse num lugar melhor do que ele está. Esse é o meu ponto. Aliás, falando sobre o comportamento da diretoria, tem algo que eu queria falar, inclusive, eu estava pensando hoje sobre isso. Eu acho que metade dos problemas de percepção dos torcedores com relação ao comportamento da diretoria estariam pelo menos amenizadas se a diretoria se comunicasse num padrão aceitável. Num padrão e também numa rotina aceitável, né? Enfim, eu trabalho atualmente como assessor de imprensa, né? A minha profissão do ganha-pão, né? E a gente, quando trabalha direto ali com comunicação corporativa, a gente brinca, né? Que quando você joga para a Rádio Peão, você joga os dados. Porque assim, pode dar super certo a mensagem pela Rádio Peão? Pode, até pode. Mas a chance de dar errado, da percepção ser totalmente oposta ao que você estava pretendendo, é gigantesca. E o São Paulo está jogando com a Rádio Peão. Não tem comunicação oficial. A entrevista que ele deu, o Casares deu para o Edu Afonso, deu para o GE também, agora foi ontem, né? Inclusive, é uma reação, é uma ação reativa ao acontecido, principalmente com o Henrique Carmo, né? Não tem uma ação proativa da diretoria para um fluxo de comunicação mensal, de repente, né, uma coletiva mensal que se faça, como o Flamengo fez na época que se reestruturou lá atrás, 2013, enfim, para frente, né, Tirone? Então, cara, Casares, diretores, se comuniquem, façam de fato uma estratégia com uma rotina de comunicação. O torcedor ele vai abraçar. Se o projeto estiver claro, for transparente, o torcedor abraça. As críticas elas amenizam muito. Não é simples. Parece simples. Eu estou muito de acordo com você e começo do começo da sua explanação. Sim, o Casares ele deu entrevista para vários lugares naquele esquema de sala de guerra. Cara, tá subindo a hashtag aqui fora Casares, fora Casares, fora Casares, estão batendo demais no presidente e tal, pegou mal essa história do Henrique do Cabo, precisamos falar. Precisamos ir para a rua para falar. Não vou falar numa entrevista coletiva que vai ter um monte de gente, pode ter pergunta incômoda, pode ter não sei o quê, e aqui com absoluto respeito a todos os caras que entrevistaram o Casares, o Edu Afonso é meu amigo, é um baita de um repórter, o Gabriel Sá é um
baita de um repórter no Globo.com, não lembro quem fez, mas fez as perguntas que tinham que ser feitas. Mas assim, a questão é essa, as perguntas são sempre feitas, a questão são as respostas que são mais ou menos uma coisa meio ininteligível, uma coisa meio etérea, meio difícil de explicar. Uhum. O São Paulo tem um problema de comunicação que para mim é muito, muito grave, desde sempre, essa administração. Até uma vez eu tinha uma coluna, há um tempo atrás, que eu escrevia no Arquibancada Tricolor uma vez por semana. Uma vez eu fiz uma coluna que era Fala Casares. Fala, fala. Mas não fala numa entrevista para uma única pessoa. Fala, dá uma coletiva e fala, meu Sada, a situação é a seguinte, essa, o São Paulo está nessa situação e tal e tal. E mais do que isso, que eu acho que é importante para a diretoria do São Paulo, para explicar muitas coisas do São Paulo. Fale como se você estivesse falando com uma criança, para ela entender as coisas de um jeito simples. Não adianta falar, temos um fundo, é o FDIC, porque vai ter aporte, porque não sei o quê. Cara, as pessoas não entendem isso. Eu desafio algum leigo a falar assim, o FDIC é isso aqui. Começa assim, termina assim. Esse é o negócio do FDIC. Sinceramente, a grande parte da torcida não tem a menor ideia do que seja o FDIC. Eu não tenho muita ideia do que é. Confesso. E confesso que eu estou indo atrás disso. Vou até ter uma conversa marcada com um cara que organizou uma parte do FDIC, está por dentro de tudo. Esse cara vai conversar comigo para eu tentar entender o que é exatamente isso. O que é? Porque o FDIC, por exemplo, ele foi vendido, ele foi falado e mal explicado como se fosse a tábua de salvação. Então, agora, como o negócio é muito mal explicado, estão falando tudo. Estão usando a grana do FDIC para pagar salário. Estão usando a grana do FDIC para não sei o que lá. A grana do FDIC está indo para o social. Deve ser tudo elucubrações malucas. Não deve ser ter conexão com a verdade isso. Nada disso. Mas, quando você não sabe, quando você não entende, pode ser qualquer coisa. Imagina para um torcedor da arquibancada, o cara falar, pô, mas os caras levantaram 200 milhões e o São Paulo não consegue contratar um centroavante? 200 milhas, não dá para pegar esse dinheiro e gastar? Não dá para, em vez de vender o Henrique do Carmo, pegar uma grana desse negócio aí e amortizar a dívida? As pessoas não sabem, porque ninguém explica. Ninguém explica. E acho que esse é um dos maiores chagas da administração atual de São Paulo, além de, claro, as questões de gastar muito e tal, tudo mais que a gente está conversando aqui. Perfeito. Passo a bola para o Thiago agora, que está um tempão esperando aí. Manda ver, Thiago. Boa. Não, é só para fazer um comentário em relação a essa questão reativa da diretoria. Eu acho que em todos os departamentos, né, Tironi, acho que também na questão do Lucas ali, que a gente viu, né, a reclamação da torcida com a demora ali do retorno do Lucas ali para as atividades, aí teve ali aquela nota, enfim, do médico explicando. Eu acho que não só na parte administrativa, financeira, mas também nessa parte médica, eu acho que em todos os setores ali a diretoria acaba pecando um pouco.